Olá, você sabe o que é o sionismo? O que você conhece a respeito da fundação, da história, da criação, não apenas do Estado de Israel, mas da história do povo judeu? O Brasil teve papel determinante na fundação do novo Israel no século passado. Mas a política externa brasileira se manteve longe dos laços históricos de Israel para com o Brasil. Não apenas o Brasil teve um fator determinante através do embaixador Oswaldo Aranha, na Assembleia Geral das Nações Unidas, mas como também o Brasil, sendo uma nação cristã, Jesus era judeu e viveu no passado em terras sagradas do povo de Israel. Como nós devemos encarar um momento histórico aonde pela primeira vez, 70 anos após a fundação do Estado de Israel, um primeiro-ministro israelense desembarca no Brasil. Ao longo dos 70 anos da criação do Estado de Israel, jamais antes um primeiro-ministro israelense havia desembarcado aqui. Nesse momento, onde um novo tempo se inicia para o Brasil, com a eleição do presidente Jair Messias Bolsonaro, nestes 70 anos de fundação do Estado de Israel, é nesse momento que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu desembarca nas terras sagradas do Brasil. Mas o que é o sionismo, aonde a maioria das pessoas não apenas desconhece, possui grande ignorância para com o sentido desse movimento, inclusive no Brasil, socializado, o Brasil que se alinhou ao marxismo, ao socialismo, ao comunismo, às nações ditatoriais árabes com o passar dos anos. Eu fiz algumas anotações e quero que você preste muito atenção nesse que é um dos mais importantes vídeos que eu já gravei. O que significa sionismo e qual o seu objetivo? O sionismo, também chamado de sionismo político, se refere ao movimento político que surgiu na comunidade judia europeia no final do século XIX. E esse movimento defendia a ideia de formação de um Estado nacional que abrigasse os judeus na Palestina, sua antiga terra natal e sagrada, prometida por Deus. O seu objetivo, o objetivo principal do movimento sionismo, era então o retorno do povo judeu à sua antiga terra sagrada, a Palestina. Esse é o principal propósito, foi o principal propósito do movimento sionista global. O movimento sionista nasceu em meio a um crescente antissemitismo, presente por toda a Europa, e que continua até hoje. E foi bandeira da esquerda socialista brasileira nos últimos anos, que votou sempre contra o Estado de Israel e sempre somando-se a estados terroristas e grupos terroristas palestinos no Oriente Médio. O movimento surge a partir das ações do jornalista húngaro Theodor Herzl, responsável pelo surgimento de uma organização internacional para defender a ideia de constituição de um Estado nacional para os judeus na Palestina. Após a publicação da obra de Theodor Herzl, O Estado Judeu, escrita por ele, essa obra então passa a ser o resultado do crescente movimento antissemita que existia pela Europa. E esta obra passa a ser determinante para que o movimento surja e se fortaleça, cujo objetivo principal era a criação de um Estado judeu em sua antiga terra natal. Um caso que chocou a Europa, o caso Dreyfus, também, e com grande repercussão, passa a ter um fator determinante para esse movimento sionista criar força e que passa a ser determinante para a edificação do Estado de Israel. O caso Dreyfus tem larga repercussão na Europa e chegou a dividir a sociedade francesa no final do século XIX. Alfred Dreyfus era um oficial do exército francês
e que é preso acusado de alta traição. Mas Dreyfus era inocente, mas mesmo sendo inocente, ele é condenado à prisão perpétua. Com tamanha injustiça sendo acometida para com o oficial do exército francês, logo uma pergunta vem à tona, junto de uma resposta. Dreyfus era o resultado do movimento crescente antissemita que existia na Europa e também, logicamente, na França. E ele, na verdade, estava sendo acusado não porque era culpado, mas sim porque era judeu. Este caso, o caso do oficial Alfred Dreyfus, mais a obra O Estado Judeu de Theodor Herzl, passam a ser determinantes para o surgimento do movimento sionista. O movimento passa, então, a se organizar politicamente e repercute por toda a Europa, ao mesmo tempo em que a perseguição aos judeus aumentava drasticamente. Na Rússia, os pogroms, os ataques coordenados a grupos sociais específicos, estavam tornando-se cada vez mais frequentes. Na Alemanha, os ideais de supremacia racial e antissemitismo crescente estavam assustando não apenas os judeus, mas toda a Europa e boa parte do mundo. Assim, se nós pudermos colocar os fatos mais significativos, em 1897 ocorre na Suíça o primeiro Congresso Sionista Mundial, organizado então pelo jornalista Theodor Herzl, o autor da obra O Estado Judeu. O evento tinha como propósito principal debater a viabilidade do projeto de fundação de um Estado judeu na Palestina. O Congresso cria uma comissão que é enviada então à Palestina para analisar se era possível e viável a ideia do Estado judeu em terras palestinas. Também neste Congresso ficou determinado 2 itens fundamentais. Primeiro deles, o Estado judeu deveria ser fundado na terra natal dos judeus, de onde eles haviam fugido no século III depois de Cristo, ou expulsos, né? Item 2, o projeto seria colocado em ação na forma da compra de grandes extensões de terra que seriam ocupadas exclusivamente por judeus. Em nenhum momento o Congresso decidiu por uma luta armada, mas pela compra de terras, que seriam, obviamente, ocupadas pelos judeus que eram perseguidos por toda a Europa e encontrariam nestas terras um refúgio seguro para a sua existência. É fundamental aqui que vocês entendam que isso não marca necessariamente a migração dos judeus para a Palestina, ou seja, o retorno à sua terra sagrada. Essa migração, esse retorno à Palestina já vinha ocorrendo desde 1882. Para que esse projeto tivesse êxito, o grupo buscou apoio diplomático, mas muitas nações, grande parte delas, como a Alemanha, negaram esse apoio. Em 1917, a Inglaterra assina a Declaração de Balfour, em meio à Primeira Guerra Mundial, ao qual anunciava o apoio ao projeto sionista de criação de um Estado judeu. Era o primeiro apoio importantíssimo dos judeus. Nas décadas seguintes, a ideia do Estado judeu se fortalece. O ponto alto de que os judeus tinham razão em sua reivindicação se dá com 6 milhões deles mortos nos fornos de cremação alemães da Alemanha nazista de Adolf Hitler. O mundo assistiu de forma silenciosa o horror do Holocausto. Em meio a este caos, o governo britânico, que apoiava a criação do Estado judeu, prefere deixar isso a encargo da recém-criada ONU. A Organização dos Estados Unidos, como a conhecemos hoje, foi criada em 24 de outubro de 1945, substituindo a antiga Liga das Nações. Importante entender aqui que o mandato britânico na Palestina foi uma entidade geopolítica sob a administração britânica criada com a partilha do Império Otomano, após o final da Primeira Guerra Mundial. A administração civil britânica na Palestina operou de 1920 a 1948. O governo britânico, se declarando incapaz de resolver a questão da Palestina, deixou isso, então, a encargo da recém-criada Organização das Nações Unidas. Como proceder para com a criação do Estado de Israel em meio à situação da Palestina e dos árabes.
É aí que começa a participação brasileira na criação do Estado de Israel. É nesse momento que entra em cena o Brasil. Em 1947, o Brasil era governado pelo então presidente Eurico Gaspar Dutra, e ele nomeia Oswaldo Aranha como chefe da delegação brasileira junto às Nações Unidas. Em seguida, Oswaldo Aranha acaba sendo nomeado presidente da Assembleia Geral da ONU, e caberia a ele pautar o debate da questão palestina e criação do Estado de Israel. Foram várias propostas apresentadas, sendo que em 25 de novembro ocorreu uma votação a favor da partilha da Palestina e a liberação da migração de judeus para a região. Transcorre o ano de 1947 aqui. O resultado dessa votação seria recomendado para a Assembleia Geral e a votação pelas nações do mundo que faziam parte da ONU. Bastavam 2/3 para que o projeto fosse aprovado. O resultado foi de 25 votos a favor, 13 contra e 17 abstenções. Mesmo com o resultado favorável, a divisão da Palestina para com a criação do Estado judeu e um Estado palestino, a votação na Assembleia Geral iria acontecer no dia seguinte. E para ser aprovada eram necessários 2/3 dos votos, o que claramente não iria acontecer. Nisso passa a ser determinante no tabuleiro do xadrez global para a criação do Estado judeu a forma como o embaixador brasileiro Oswaldo Aranha conduz dos bastidores os detalhes até a votação pelas nações. Após 2000 anos deles terem sido expulsos pelos romanos, os judeus puderam, enfim, voltar à sua antiga terra natal e sagrada. O Estado judeu estava criado. Oswaldo Aranha é reconhecido pelo povo judeu como um dos articuladores mais importantes para a criação do Estado de Israel. Em sua homenagem, há uma rua em Tel Aviv, capital financeira de Israel, que leva o seu nome. A Grã-Bretanha deveria retirar-se da Palestina no dia 14 de maio de 1948. Nesse mesmo dia, o presidente da Agência Judia para a Palestina, David Ben-Gurion, anuncia a formação do Estado de Israel. No dia 15 de maio de 1948, era o primeiro dia, então, da fundação do Estado judeu, cumprindo uma antiga profecia do profeta Isaías, datada de 2.600 anos antes, segundo os judeus. Abre aspas, quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisas semelhantes, poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma única vez, mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Isaías capítulo 66, versículo 8. Lembrando aqui que a Palestina, segundo o acordo feito na ONU, seria dividida em duas partes, mas o fator árabe foi decisivo para que Israel, com o passar dos anos, optasse por se contrapor à resolução da ONU, que dizia que uma parte do Estado palestino seria judeu e uma parte árabe. Por quê? Porque os árabes jamais aceitaram a resolução da ONU em 47. Veja, a partir do primeiro dia, no primeiro dia após a criação do Estado judaico, Egito, Síria, Líbano e Iraque atacam de forma totalmente imprevisível o novo Estado de Israel recém-criado. Cerca de 750 mil árabes que viviam na região foram obrigados a fugir por causa do conflito. Por outro lado, 800 mil judeus residentes em países como Síria, Iraque, Tunísia, Líbia e Iêmen deixaram às pressas seus lares, a maioria tornando-se imediatamente cidadãos de Israel. A vitória israelense viria de forma inesperada no ano seguinte, em 1949, garantindo a recém-sobrevivência do então criado Estado de Israel. As nações árabes jamais aceitaram a criação do Estado judeu. Algumas fazem oposição armada até hoje, com grupos terroristas extremistas, mas muito mais que fazer resistência contra a criação do Estado de Israel, eles prometem eliminar da face da terra não apenas o Estado judeu, mas a semente do povo judeu. É a continuação do nazismo presente até os dias de hoje, onde muitos pensam que, do ponto de vista do politicamente correto, se somam aos interesses de parte dos árabes
nesse propósito nazista sombrio. Quando começa a história da expulsão dos judeus de sua terra? É importante, antes da gente finalizar, que você entenda. No ano de 63 a.C., Israel é conquistado pelo Império Romano, e a convivência com Roma foi marcada por inúmeras revoltas. A última ocorre no ano de 132, quando eles foram expulsos de sua terra, que passou a ser denominada Síria-Palestina, com o objetivo de apagar o passado judaico de toda a região. Por causa disso, a presença dos judeus em sua própria terra foi diminuindo com o passar dos séculos. Posteriormente, a região pertenceu ao Império Bizantino, ao Império Turco-Otomano, até que após a Primeira Guerra passou para o domínio britânico. Nesse ano de 2018, como eu disse no início, o Estado de Israel completou 70 anos. Durante todo esse tempo, jamais o primeiro-ministro israelense, ainda que o Brasil tenha sido determinante na criação do Estado judeu, havia aqui estado. Nós tivemos inúmeros governos, jamais um governo de direita, jamais nós tivemos um governo cristão no Brasil, de ideias cristãs. Ainda que governe para toda a nação, mas uma nação de mais de 90%, ou de pelo menos 90% cristã, baseada em valores que nos arremetem a princípios bíblicos, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, aos princípios morais, éticos e espirituais cristãos legados a nós por Jesus. Jamais tivemos um governo alinhado a valores familiares, a valores de direita. Talvez por isso jamais um líder israelense aqui tenha aqui tenha desembarcado. É somente agora, no ano de 2018, nos 70 anos da fundação do Estado de Israel, que pela primeira vez na história, um primeiro-ministro israelense aqui desembarca. Justamente quando o Brasil faz uma reviravolta enorme, pela primeira vez na história, dos mais de 500 anos de descobrimento do Brasil, nós teremos um governo alinhado a valores espirituais, morais, cristãos, independente do que pensem os opositores. O Brasil foi governado por uma ditadura socialista sombria, que se alinhou aos piores regimes ditatoriais árabes, socialistas e comunistas da face da terra, e votou sempre contra o Estado de Israel nos bastidores, nas resoluções das agências das Nações Unidas. O Brasil se posicionou contra Israel e favorável, por exemplo, a guerrilheiros, a terroristas palestinos, sendo que a administração socialista do Brasil chegou a dar gratuitamente um terreno valiosíssimo de terra em Brasília para a construção de uma embaixada palestina, sendo que a Palestina até hoje ainda não é um Estado, por causa justamente dos árabes jamais terem reconhecido o Estado judeu. Já que os árabes jamais reconheceram a criação do Estado de Israel, e parte dos países árabes até hoje lutam com grupos terroristas para a aniquilação do Estado judeu, a pergunta que cabe aqui é apenas uma. Se os árabes jamais reconheceram a criação do Estado de Israel, por que é que Israel deveria reconhecer a criação de um Estado árabe? Porque Israel deveria ceder aos interesses da divisão da Jerusalém? Por quê? Esperamos que a partir desse ano de 2018, nos 70 anos da criação do Estado de Israel, uma nova era se inicie no Brasil, alinhada a valores espirituais elevados, a valores morais, a valores políticos elevados. Nós estamos falando aqui não é apenas de um movimento político no tabuleiro de xadrez global. O que está ocorrendo aqui é Brasil acima de tudo, mas acima de todos, Deus, não apenas em Israel, mas também no Brasil. Vida longa a Israel, vida longa ao Brasil. O Senhor Deus Altíssimo não é apenas o guardião de Israel, é também o Senhor, acima de tudo, das terras sagradas do Brasil. Sejamos luz em tempos de esperança.